Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. Quem vier aqui aprender, vai aprender mais um pouquinho, né? Eu também não sei de tudo, né? Estou aprendendo também. E aqui estamos todos juntos aqui para saber mais um pouquinho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Peço para os meus irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o 6. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos colocar de pé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Só até aqui, podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui nessa noite, né? Como falei, um culto de ensino. E o tema que Deus colocou no meu coração para nós estarmos trazendo nessa noite é sobre o cristão e as adversidades da vida. O cristão, ele passa por prova? Pergunta. Passa. E durante as provas, qual deve ser a nossa atitude como cristão? O que Deus ele quer que nós façamos diante das situações, das adversidades, das provas que nós passamos como servos do Senhor. Dentro desse ensino, eu quero trazer as causas da adversidade, o que não fazer durante a adversidade e como enfrentar a adversidade. Primeiro, quais são as causas que Deus permite acontecer uma adversidade na nossa vida? Por que Deus permite que a gente passe pela prova? Eu venho citar aqui 4 motivos por qual Deus permite a prova nas nossas vidas. O primeiro motivo, o pecado. Quando uma pessoa está ali diante de Deus, adorando a Deus, fazendo o certo diante de Deus, e por um momento essa pessoa tira o seu foco ou faz algo que não é da vontade de Deus, que Deus não se agrada, acaba cometendo um pecado, Deus permite você passar pela prova. Para quê? Para que você venha estar alinhado com o Senhor. Deus ele não quer que nós, como servos do Senhor, se desviemos dos caminhos dele ou façamos algo que não convém a nós como cristãos fazer. Eu quero aqui que alguém abra em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Quem achou, pode se colocar de pé e ler. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Glória. Vamos aprender, a gente está aqui para aprender. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Passou o quê? 3? 3:39.
Isso. O nosso irmão Rubenvaldo achou aqui. Ele vai estar lendo. De que se chega, pois o homem viveste cheio, cada dos seus pecados. Outro abra lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Do profeta Oséias 8, versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há seara. A erva não dará farinha, se a der, tragarão os estrangeiros. Ou seja, se você plantar o pecado, se você plantar coisas erradas na sua vida, Deus ele permite a prova vir para quê? Para que você venha se alinhar com o Senhor. Deus ele não quer perder nós. Ele não quer que a gente venha se afastar dos caminhos dele. Então ele permite muitas das vezes a prova, a adversidade vir para nossas vidas, para que nós venhamos olhar o que nós estamos fazendo de errado e voltar os nossos passos diante do Senhor. Então a tribulação, quando vir, caso você cometa algo errado diante do Senhor, não se desespere, não é para morrer, não é para a morte espiritual. A prova que Deus permite é para que você venha se alinhar diante do Senhor. Glória a Deus. Bem? Segundo, frieza. Deus permite a prova vir. Vou estar lendo algo aqui. Muitos acreditam não ser necessário manter uma vida de comunhão com o Senhor, por disporem de uma renda ou um salário que lhes permitem viver razoavelmente bem. A adversidade será de uma grande valia na vida espiritual dessas pessoas, caso não se trate de uma apostasia. A adversidade as despertará para uma reaproximação do Pai Celestial. Então, muitas das vezes, pessoas, quando têm dinheiro, quando tem casa, quando tem carro, quando tem muitas propriedades, acaba deixando de buscar a Deus. É algo que a gente fala muito dentro da igreja. Quando está passando pela prova, quando está passando pelo vale, clama, pede o Senhor que Deus envie a bênção, ora, se chora, se derrama, e quando Deus envia a bênção, esquece do dono da bênção. E ali Deus, através da sua misericórdia, Ele permite que você venha passar pelo estreito, venha passar pela prova. Por quê? Porque você se distanciou de Deus. E Deus ele não quer que você se distancie dele. Ele quer ao contrário, que você se aproxime. Recebeu a bênção? Chegue mais perto do Pai, do dono da bênção. O problema de hoje, na nossa geração, é que muitos olham só para Deus como um Deus é abençoador, só quer as bênçãos, só quer vitória, só quer vitória, só quer vitória, só quer bênção. Só que quando passa pelo processo, já chega e já desanima. Começa a criar uma frieza espiritual. Então a prova Deus vai permitir para quê? Para você não se esfriar. Para você olhar, opa, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, Deus está me abençoando, Deus me deu uma família abençoada, eu vou buscar mais e mais a presença dele. Glória a Deus. Eu vou se derramar mais e mais diante dos pés do Glória a Senhor. Deus, glória, aleluia. Então, que você venha olhar para isso e prestar atenção o tipo de prova que você está passando e olhar para o Senhor e se achegar mais perto dele. Glória a Deus. Alguém aleluia. abra em Salmos 73, Glória a Deus. versículo 27 e 28. Salmo 73, versículo 27 e 28. Moisés
perecerão. E tem destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Olha só que palavra abençoada. Glória a Deus. Aqueles que se desviaram do Senhor foram todos destruídos, porque se apostataram da fé. O que é apostasia? É você estar acreditando em algo, crendo em algo, e depois simplesmente de uma hora para outra você deixa de crer, você deixa de acreditar no Senhor. Então quando você está acreditando, você está aqui adorando a Deus, crendo nas bênçãos do Senhor, e de uma hora para outra você pensa assim: ah, não vou acreditar mais nesse Deus, porque esse Deus não fez isso, não fez aquilo. Eu quero te dizer algo: você não está aqui buscando a Deus por causa das bênçãos, você está aqui buscando a Deus porque Ele morreu na cruz para salvar a sua Glória vida. a Deus. Aleluia. E o salmista ele vai dizer: enquanto aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram foram destruídos, mas para mim é bom buscar o Senhor. Para mim é bom se aproximar do Senhor. Por quê? Porque a minha confiança está nele. A minha crença, a minha fé está nele. Eu posso passar pela prova que for, mas eu creio que dentro desta prova a vitória vai chegar. Glória a Deus. Porque sabe, irmão, o crente, para ele ganhar uma bênção, ele tem que passar pelo processo. Glória a Deus. Ele tem que Aleluia. passar pela prova. Para quê? Para crescimento espiritual em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Obrigado, Jesus. Terceira causa da adversidade: excesso de bênçãos. Alguém já deixa aberto aí Provérbios 27, versículo 7. Eu vou estar lendo aqui. Existe também o caso daqueles crentes que enfrentam adversidades por terem recebido inúmeras bênçãos divinas. Buscavam a Deus quando padeciam necessidades, mas, ao serem abençoados, esqueceram-se do Senhor. Quem achou Provérbios 27, versículo 7? Em Provérbios 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Glória. Tá vendo? Esse é o tipo de cristão que tá ali passando pela prova, né? Já tá na prova, ele tá na prova. E de repente ele clama ao Senhor, pede misericórdia pro Senhor, para Deus lhe abençoar, para Deus lhe dar bênçãos, chora, se derrama, e Deus ali, com o seu amor e sua misericórdia, abençoa. Ele dá a bênção para aquele cristão. Só que de repente ele se enche tanto de bênçãos, se enche tanto de bênçãos, e quando vai ver, cadê o Senhor da vida dele? Você chega, fala: a paz do Senhor, irmão. O irmão já não dá nem a paz, porque se encheu de bênção e está se achando tal. Cuidado, quando Deus te abençoar muito, para você não se corromper a sua mente, o seu pensamento. Deus às vezes Ele não dá certas coisas para nós, porque Ele nos conhece os nossos corações. Às vezes tem tanta gente que fala assim: eu oro tanto para Deus me abençoar com dinheiro, né? As pessoas falam assim: oro para Deus me abençoar com dinheiro, para que eu tenha o necessário para viver, né? Aí pede 5 mil, 10 mil, 100 mil. Só que assim, você já parou para pensar? E se de repente de um dia para o outro Deus te dá essa quantia de 100 mil na sua mão? E aí? Você vai se corromper ou você vai adorar a Deus? Aleluia. Por isso que muitas vezes Deus não permite certas coisas, porque Ele conhece o fundo do nosso coração. Glória a Deus. A gente pode pensar algo aqui e ao mesmo tempo pensar outra coisa lá na frente. Então Deus, Ele olha o profundo e o oculto, onde ninguém pode ver. Glória a Deus. Então cuidado com as bênçãos que você pede para o Senhor, para não se corromper. Continue prosseguindo no alvo, Glória a Deus. porque a palavra do Senhor vai dizer:
Buscar primeiro o reino de Deus Glória e a a sua Deus, justiça. aleluia. E as demais coisas Ele vai acrescentar Glória sobre a a sua Deus, vida. glórias, Enquanto glórias. você vai buscando ao Senhor, enquanto você vai adorando o Senhor, Glória a pode ter Deus, certeza que as bênçãos do Senhor vão chegar sobre a sua Glória, vida. glória. Você não pode querer se focar na bênção, se foque no dono da Glória a bênção. Deus, aleluia. Se foque no Cristo, no Salvador, no Redentor Glória a das nossas Deus, vidas. aleluia. Glória a Deus. Aprimoramento. Há também aqueles casos em que o crente tem uma vida consagrada, íntegra, mas se vê em tribulação. Ele faz um autoexame, não encontra nada de errado em si mesmo e fica confuso. O porquê da adversidade é o aprimoramento da sua fé. Deus está querendo erguê-lo a um patamar mais elevado de espiritualidade. Por meio da luta, Paulo viveu essa experiência e soube valorizá-la. Alguém abre em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não veem são eternas. Eita glória! Glória a Deus. Então, ou seja, Deus permite a prova para quem está na bênção, para quem está certinho diante do Senhor. Permite, igreja? Permite. Permite. Aí você de repente está vivendo uma vida certinha diante do Senhor, está orando, está buscando, está se consagrando, não está pecando, e de repente Deus permite uma prova na sua vida. Aí você olha assim: oh, como assim? Eu estou tão bem, estou adorando, estou glorificando, estou certinho na presença do Senhor. Aí Deus fala para você: isso tudo na tua vida é para fazer você crescer. É um aprimoramento espiritual na sua vida. Deus ele permite você passar pela prova quando você está espiritualmente bem. Para quê? Para você crescer num nível espiritual maior na sua vida. Deus ele quer fazer você conhecer os mistérios que você não tinha conhecimento. Paulo ele vai dizer nessa palavra: não desfalecemos, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, ou seja, a carne, o osso, o nosso interior, que é o espiritual, se renova a cada dia. Enquanto o seu corpo pode estar padecendo, você pode estar doente, mas o teu espiritual, o interior, a cada dia está se renovando diante do Senhor. Você pode estar passando pela prova física, mas ali o teu interior com Deus está ali, ó, crescendo. A cada dia Deus está te fazendo ser mais forte. A cada dia você está sentindo mais a presença do Espírito Santo. E quando você vê, você está doente, mas está dando glória. Você está ali gripado, mas está adorando. Você está ali com dor de cabeça, mas glorifica o nome do Senhor. O que é isso? É um patamar de glória elevada sobre a sua vida. Você passa pela prova, mas você dá glória. E quando você começa a entender, ter compreensão de que tudo foi uma permissão de Deus para fazer você crescer, aí você dá mais glória ainda. E quando acaba o processo, Aleluia! e quando você entende tudo que você passou, você vai olhar para trás e vai ver: Senhor, eu passei por aquilo, mas foi para mim crescer. Então, se você estiver passando pela prova, mesmo você se autoanalisando e ver que não está cometendo nada diante do Senhor, não questione a Deus, não murmure diante do Senhor,
Olhe para o céu e agradeça a Deus. Olhe para o céu e fala: Senhor, eu estou passando pelo processo, mas vai comigo. Não me deixa. Segura na minha mão. Porque se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Então, essas são as causas da adversidade na nossa vida: pecado, frieza, excesso de bênçãos e aprimoramento espiritual. Até aqui os irmãos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não? Segundo tópico: o que não fazer durante a adversidade. Eu quero, antes de ler aqui, eu quero perguntar para os irmãos o que os irmãos acham que não deve se fazer quando está passando pela prova. Murmurar. Desistir. Eu ia falar isso. Mais alguém? Caluniar. Não desistir, sempre seguir em frente. Isso. Vamos lá. Primeiro, não transfira responsabilidades. Eita Deus. Muitas pessoas, quando passam por adversidades, procuram alguém sobre quem colocar a culpa. Se for esse o caso, a pessoa deve assumir os seus erros e buscar a ajuda de Deus para superar as consequências. Enquanto Adão deixou-nos um péssimo exemplo de transferência de responsabilidade, Davi deu-nos um excelente exemplo de reconhecer e confessar o seu pecado. Por causa dessa atitude, ele foi perdoado. Ou seja, quando você está passando por uma prova, né? Caso você tenha cometido algo diante do Senhor, não queira colocar a culpa em ninguém. Porque sabe o problema do ser humano hoje? É procurar alguém para colocar a culpa. Ah, eu estou passando pela prova por causa que a minha esposa está me atribulando, está falando coisa comigo e eu estou ali passando pela prova. Irmão, vigia. Eu estou passando a prova porque o irmãozinho do lado me cutucou e eu não gosto que me cutuque. E ali falou algo que não agradou a Deus e está passando pela prova. Cuidado. Cuidado, irmão. A gente não deve transferir as nossas responsabilidades. Porque a palavra do Senhor vai dizer, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, que a responsabilidade ela é individual. Cada um vai assumir a sua culpa diante do Senhor. Não passe os seus pecados para ninguém, não culpe ninguém. O que você errou, o que você pecou, se confesse diante do Senhor. Aqui está o exemplo. Vamos ler lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. O bom exemplo que Deus deixou para nossas vidas. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás? Então aí, irmãos, vemos o exemplo de Davi. Davi, ele pecou diante do Senhor, ali matando Urias, tendo um caso com a esposa de Urias, e pecou contra o Senhor. E ali o profeta Natã chega para repreender Davi. O interessante é que Natã, ele não chega diretamente falando: você pecou contra o Senhor. O profeta Natã, ele chega e traz uma parábola para Davi, né? Acerca de um homem que tinha uma ovelha, e ali um outro homem rico que tinha várias ovelhas. E quando esse homem rico recebeu o viajante, em vez dele pegar uma das suas,
Foi lá e pegou a do outro, que era pobrezinho. Pegou e tomou para si. E ali Davi falou, o que esse homem, o Natan falou, o que esse homem tem que acontecer com esse homem, Davi? Ele falou, esse homem tem que morrer. Aí Natan chega e fala para Davi, então Davi, esse homem é você. Que cometeu esse pecado foi você, porque se deitou com a mulher de Urias e matou ele. E Davi rapidamente reconheceu. Voltou-se para trás e orou ao Senhor. É interessante que na oração de Davi ele vai falar assim, Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar pode tirar casa, pode tirar carro, pode tirar tudo. Pode tirar o exército de Israel das minhas mãos, pode tirar o reino, só não tire de mim a tua presença. Nós devemos olhar para isso como um exemplo de Deus para nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos, somos errantes diante do Senhor. Mas diante das falhas, não queira se achar maior. Se reconheça na sua humildade. Se vire diante do Senhor e confesse o seu erro, o seu pecado. E pode ter certeza, Ele é um Deus amoroso. Ele vai te perdoar. Vai reconhecer, vai ver o seu coração. E ali você vai ser abençoado. Ele vai te perdoar. E vai fazer a prova cessar sobre a sua vida. Segundo, não se isole. Ao ver-se diante da adversidade, a pessoa não deve isolar-se, mas procurar ajuda e orientação de uma pessoa idônea e de confiança e pedir oração. Muitas grandes amizades nasceram no tempo da adversidade. E tem sido nas adversidades que pessoas amigas mostram-se mais próximas do que um irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17, Provérbios 18, 24. Alguém abra Provérbios 17, versículo 17. E outro já deixa ali prontinho, Provérbios 18, 24. Já achou? Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. 18, 24. 18, 24. Um homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ô glória! Glória a Deus. Ou seja, quando a gente passa pela prova, não é certo você se isolar, você falar, vou ficar no meu cantinho, eu estou aqui, passando pela prova, e não fala para ninguém. Tem certas coisas, certas provas, que a gente sim, não pode falar. Certas provas que a gente tem que ficar só nós e Deus, em oração, como a palavra do Senhor vai dizer, fechar a porta do teu quarto e ora, quando é algo você e Deus, né? Mas tem certas provas que Deus ele não quer que você se isole, que você se coloque em uma posição de orgulho e dizer, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso de oração, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Chega na humildade. Também você não vai chegar de todo mundo. Chega uma pessoa que você vê que você pode confiar, uma pessoa de oração, e vá ali, fala, irmã, eu estou passando por isso, isso, isso. Me ajude em oração, ore comigo. E através dessa união em oração, é como a palavra do Senhor vai dizer, nasce um irmão, nasce um amigo. Na adversidade, na angústia, que nascem amigos mais chegados que irmãos. Glória a Deus, aleluia.
Tem certos lugares que o conjunto de círculo de oração pega as irmãs, faz um sorteio ali e cada uma pega um nome, amiga de oração. Aí o nome daquela irmã que você vai pegar, você vai ter que orar por ela o mês inteiro. E ali aconteceu isso na nossa igreja sede, e as irmãs fizeram isso, e durante o mês as irmãs, cada uma foi orando por uma que pegou o nome. Depois chegou no outro mês, se reuniram. E olha só que interessante que aconteceu. Quando elas se reuniram, cada uma falou algo que Deus mostrou acerca daquela outra irmã. Porque Deus mostra pra gente, a gente pode não estar próximo, mas quando a gente ora por alguém, Deus mostra o que aquela pessoa está passando. E Deus mostrou cada uma ali o que estava passando, a situação. E a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, que era uma simples reunião entre irmãs, que ali acabou virando culto. Então é assim. A gente tem que ser unidos em oração. Como a palavra do Senhor vai dizer, orando uns pelos outros. Está passando pela prova? Ore. Ore sim você individual com Deus. Mas se você vê que você não consegue sozinho, não seja orgulhoso. Chega diante de alguém e fala, irmão, me ajuda. Eu preciso do irmão para me ajudar. Preciso da irmã para me ajudar. E com certeza, se essa pessoa for uma pessoa de oração, ela vai chegar junto e vai orar com você. Bom? Então, isso é a segunda coisa que a gente deve não fazer. Não se isole. Terceiro, não dê lugar ao diabo. Muitas pessoas que não têm Jesus mergulham no desespero ao atingirem o ponto mais crítico da adversidade. Satanás aproveita-se dessa situação extrema e insinua a solução que ele apresenta como a melhor: acabar com a própria vida para fazer cessar o problema. No entanto, o homem e a mulher que temem a Deus não envereda pelo caminho da dureza de coração, mesmo que a luta espiritual seja pesada e traga intranquilidade. Ele volta-se para o seu Deus para conseguir vitória. Aleluia. Então, quando você está passando pela prova, irmãos, tenha muito cuidado com seus pensamentos, porque o coração ele é enganoso. Você às vezes pensa certas coisas que não é você que está pensando. O inimigo ele coloca pensamentos na sua mente. Ele chega no teu ouvido e fala algo para fazer você pensar aquilo. E hoje o que tem mais acontecido, infelizmente, é suicídio. Por quê? Porque as pessoas, elas passam pela situação, passam pela prova e não conseguem mais achar um jeito, achar uma solução. E acreditam que se matar é a solução para o problema. Hoje a gente vê até gente dentro da igreja, você olha assim, meu Deus, um pastor se matando por causa que não estava mais aguentando. Sabe por quê? O inimigo, ele coloca esses pensamentos em nossas vidas. Se a gente não tomar cuidado, se colocar na posição, ele vai colocar esse pensamento para fazer você se esfriar, para fazer você morrer, tanto espiritualmente como fisicamente. Então cuidado, não dê lugar ao diabo, não deixe que ele coloque pensamentos maus sobre a tua vida. Está passando pela prova e ali o inimigo fala no teu ouvido, vai lá, pula da ponte, vai lá, pega aquela faca lá e se mata. Mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Eu nunca te deixei em nenhuma batalha e não é hoje que eu vou te deixar. Eu nunca permiti você passar uma prova que você não conseguisse. Então se você olhar essa prova, o inimigo pode estar tentando sussurrar no teu ouvido para você se matar. Mas ele está dizendo, você não vai morrer hoje. Você não vai morrer hoje, porque eu estou no controle da situação e vou entrar na frente para te dar a vitória. Você vai cantar o hino da vitória, irmão. A prova ela pode ser difícil, mas ela não é eterna. É para você crescer. Ele não vai deixar você morrer.
Aleluia. Ele não vai deixar você morrer diante da prova. Está difícil. Você está chorando ali. Você está passando pelo processo. Aleluia. Mas você não vai morrer. Eu não perdi o controle. Glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor para a tua vida. Eu não perdi o controle da tua situação. Aleluia. Está na minha mão todo o controle. Você pode estar pensando que é o fim, mas eu estou chegando com a resposta. E ainda hoje, essa palavra está chegando para o teu coração. Glória a Deus, aleluia. Para você tomar uma posição nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eita, Espírito Santo. Glória, glória. A posição que você tem que tomar é de adorar o meu nome, diz o Senhor para a tua vida. A posição que você tem que tomar é de olhar para o alto, Glória, glória. de onde vem o teu socorro. E é de lá que você vai receber a tua vitória. Eita, Espírito Santo. Glória, Aleluia. glória a Deus, glória. Como enfrentar a adversidade? Agora aqui a gente falou sobre o que a gente não deve fazer. E o que se tem que fazer diante da adversidade? Alguém se arrisca a falar? O que você tem que fazer diante da prova? Orar, jejuar, Muito bem. Mais alguém? Tem mais coisa aí. Isso aí, permanecer. Olha lá. Procure fazer um autoexame, ou seja, se autoanalise e busque descobrir o porquê de Deus. Né? Acho que essa palavra aqui eu vou trocar. Não é porquê, né? Porque você fala porque você está questionando a Deus, mas é para quê? Qual é o propósito de Deus diante da prova? Aqui no estudo que eu peguei, tá porquê. Só que não é porquê, a gente não pode questionar a Deus. Mas a gente tem que entender o pra quê de Deus em nossas vidas. Ao ver-se diante da adversidade, procure a si mesmo. Para que eu estou passando por essa luta? Para que isso está acontecendo comigo? Deus certamente lhe dará respostas, apontará saídas, amenizará o sofrimento e ajudará você a resolver o problema. Deus tem um propósito específico para cada situação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Abra lá. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. Aprender. Fica. Quem não achou aí, pode abrir Apocalipse e voltar. Está no finalzinho da Bíblia, tá, irmãos? Aprender a usar essa arma que nós temos nas nossas mãos. É importante você saber onde estão os livros da Bíblia. A gente não nasce sabendo, né? A gente aprende. Então aqui a gente está para aprender. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses. Se a sua Bíblia tiver esse negocinho aqui do lado, vai estar TS. Isso, capítulo 5. 18, 5, 18.
capítulo 5, versículo 18. Não, tá certo, é a primeira mesmo. Só o versículo 18. 5, 18. Deixa a irmã Luciana ler. Isso, 5, 18. É aí mesmo. Em tudo dai graça, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando você está passando pela adversidade, a sua primeira atitude deve se orar ao Senhor, né? E perguntar para Deus qual é o propósito de tudo que você está passando na sua vida. Fala: Senhor, para que eu estou passando por essa prova? Eu pequei diante do Senhor. Faça essa análise, seja sincero com Deus. Você pode chegar nele como um pai, porque ele é um pai para a sua vida. Senhor, eu pequei diante do Senhor. Eu troquei o Senhor por causa das bênçãos. O Senhor está permitindo isso na minha vida para eu crescer espiritualmente. Fale com Deus, seja sincero. E Deus, Ele vai te dar a resposta. Porque Ele não deixa ninguém desamparado. Ele vai falar tudinho no seu coração para você entender. Então, essa é a primeira atitude. Procure fazer um autoexame, se autoanalise. Como é que eu estou nesse momento? Será que eu pequei? Será que eu troquei a Deus pelas vezes? Será que eu me esfriei diante do Senhor? Ou será que é um processo de Deus para mim crescer? E Deus, Ele vai te ajudar e dar a vitória para a sua vida. Segundo, descubra suas possibilidades e lute. Há saídas para quem busca decididamente sair da situação difícil pelo qual está passando. Mesmo que a adversidade esteja no nível de impossibilidade, Deus está sempre pronto a mover os seus braços poderosos em favor daqueles que o buscam como única saída. Ele tem uma solução, uma resposta para aquele que não fechou os olhos para a fé e a esperança. Jeremias 33:3. Lembre-se de que lá na frente, no futuro, em algum lugar, essa luta vai ter fim. A adversidade será neutralizada e a vitória chegará. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, outro abra aí em Salmos 33, 21 e 22. Salmos 33, verso 21 e 22. Isso. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, essa palavra está dizendo que quais são as suas possibilidades para enfrentar a adversidade da vida? O que você tem que fazer?
Aí a palavra do Senhor vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está passando pela prova? A atitude do cristão, ela nunca deve ser de questionar a Deus. Nunca chegue no Senhor e coloque o Senhor na parede. Chegue no Senhor clamando a Ele, pedindo a sua misericórdia pelas nossas vidas. Peça a Ele que Ele venha te ajudar. Clama a Ele de coração mesmo. Pode chorar diante do Senhor. Você está passando pela prova, se derrame diante do Senhor. Clama de coração aberto. Aí você chega diante dele. E como está escrito no Salmo 33, versículo 21 e 22. O nosso coração se alegra nele, porquanto temos confiado no seu santo nome, e a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Ou seja, se você coloca o teu coração diante do Senhor, clama a Ele, o teu coração se alegra nele. Glória a Deus. E ali você vai ter a direção do Senhor para passar pela prova. Você vai ter a direção do Senhor para tudo que você está precisando. Então, primeiro, se analise diante do Senhor. Pede a Ele para que você está passando. Pergunte a Ele. Como um filho pergunta para o pai: pai, por que eu estou de castigo? Né? É isso aí que tem que fazer. A prova, às vezes, Deus permite um castigo para o cristão que está rebelde, está desobediente, para se consertar. Né? Então chega no Pai, nosso Pai Celeste, e pergunta: papai, por que o Senhor está permitindo isso? Para que o Senhor está permitindo isso, papai? Ele vai falar claramente para o teu coração. Segundo, descubra as suas possibilidades e lute. Qual é a sua possibilidade? O que você tem nas suas mãos para enfrentar a adversidade? Oração, jejum, não desistir, perseverar. Se essas armas que você tem diante da luta, use e vai, porque Ele vai contigo. Ore, jejue, não desista. Clame ao Senhor, se prostra diante dele e Ele vai te ajudar. Terceiro, não perca a fé na misericórdia do Senhor. A nossa esperança consiste em nossa fé na misericórdia de Deus e nos livramentos que Ele nos dá durante as tribulações desta vida. Você crê em Deus? Então, invoque-o como aconselha o salmista. Salmo 50, 15. Alguém abra lá? Salmo 50, 15. Conselho do salmista para nossas vidas. E invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarei. Olha só que palavra forte para nossas vidas. Invoque Ele no dia da angústia, e Ele vai te ouvir e vai te livrar. O problema de hoje, acerca desta palavra, é que muitos passam pela prova e não acreditam mais. Às vezes a prova está longa, está passando por uma dificuldade que dura muito tempo, e para de ter fé que vai vencer. E quando você deixa de acreditar, ali você deixa de perder sua esperança, você não vai conquistar a vitória diante de Deus. E Deus, Ele permite continuar a prova, continua aí no estreito, até que você se depara, você não tem jeito, não tem solução, e Deus falando através do homem e a mulher de Deus para a sua vida: se volte diante do Senhor, clama a Ele e Ele vai te responder. Glória a Deus. E se você tem essa sensibilidade de olhar o que está passando e chegar diante dele,
Ele vai te socorrer. E ali, quando você entender o processo, Ele vai te dar a vitória. Mas Ele não quer que você perca a sua fé. Não quer que você perca a esperança de crer que tudo isso vai passar. Né? Certa vez eu ouvi uma frase, uma pessoa disse assim: tudo passa. Tudo passa. Dinheiro passa, casa passa, vida passa, fama passa, família passa, amigos passa, tudo passa. Agora ele também falou algo interessante: a prova passa também, as circunstâncias passam também, o que você está passando passa também. Já fala, o que você está passando é porque é o que? É passageiro, vai passar. Como o nosso irmão louvou, vai passar. Agora eu quero te dizer algo que não passa. As misericórdias do Senhor, elas não passam. Elas novas são a cada manhã. Como diz o livro de Lamentações, a mão do Senhor, ela não passa. Ela continua estendida sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. A mão do Senhor, ela não passa, porque ela continua assim, ó, te abençoando, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Mas Ele quer algo de você, que você não deixe a sua fé passar. Ele quer que você não deixe de acreditar, de ter esperança na misericórdia do Senhor. Glória a Deus, Que você continue acreditando que todo processo tem um propósito. Todo processo tem um propósito diante do Senhor. Não é para morte, é para crescimento. Glória a Deus, aleluia. Então, que nessa noite, através dessa palavra, vocês tenham entendido que o processo que nós passamos, Deus Ele permite para um fortalecimento espiritual das nossas vidas. Então que nessa noite o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.